Ela foi rejeitada por todos na aldeia, até olhar para o cowboy e dizer: "Como meu marido, eu escolho você." O salão ficou em silêncio absoluto quando ele ergueu o rosto lentamente. E sua reação fez todos prenderem a respiração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Aracy, é melhor você não vir. A voz do jovem caçador soou baixa, quase um sussurro, mas cortou o ar quente da tarde como um facão. Aracy parou de secar a cuia de barro com um pano e ergueu os olhos castanhos. 2 adolescentes da aldeia Bororó estavam parados na entrada da sua oca, olhando para os próprios pés descalços. "Não vir aonde, Tupã?" perguntou Aracy, mantendo a voz calma. O outro rapaz, chamado Juru, fez que sim com a cabeça. "Para a fogueira de hoje à noite. A gente vai falar das caçadas. Vai ser barulhento. Pode te deixar triste." Aracy ficou parada por um longo momento. O pano na sua mão parecia muito pesado. Ela entendeu o que eles não estavam dizendo. Sua tristeza, a sombra que ela carregava desde que Caí partiu, era um vento frio que ninguém mais queria sentir. As pessoas se afastavam devagar, como as águas do rio Paraguai recuando da margem. "Está bem," ela disse, e sua voz soou plana, sem vida. "Obrigada por me avisarem." Os 2 jovens se afastaram rápido, aliviados. Aracy voltou a secar a cuia, mas seus olhos já não viam o trabalho. Eles viam a fogueira de outros tempos, com Caí rindo ao seu lado, contando histórias de encontros com onças pintadas. O barulho da aldeia ao seu redor, crianças brincando, mulheres pilando mandioca, chegava até ela como um eco distante de um lugar onde ela não pertencia mais. Ela terminou a tarefa e saiu da oca. O sol da tarde batia forte no terreiro de terra batida. Ela pegou seu cesto de palha e começou a caminhar em direção à pequena roça atrás da aldeia. Seus pés, endurecidos pela terra, conheciam cada pedra do caminho. Na roça, as plantas de mandioca cresciam fortes. Aracy se ajoelhou ao lado de um pé e passou os dedos leves em uma das folhas grandes. "Obrigada por tua vida," ela sussurrou como sempre fazia. "Minha necessidade é grande." Ela arrancou algumas ervas daninhas e colocou no cesto. O trabalho era silencioso, solitário. Era assim todos os dias. Trabalhar, cuidar, lembrar. A aldeia vivia ao seu redor, mas ela vivia dentro de um casulo de saudade. Ao longe, ela viu um grupo de mulheres colhendo frutos. Ouviu uma risada alta. Todas se viraram para ela por um instante e então voltaram a conversar, mais baixo. Aracy baixou a cabeça. Ela sabia que não era por maldade. Era porque a dor dela era grande demais. E ver aquela dor nos olhos dela fazia todos lembrarem que a perda podia bater em qualquer porta. Era mais fácil ficar longe daquela lembrança andante. Ao final da tarde, ela foi visitar sua avó, Yara. A anciã morava numa oca um pouco afastada, perto da sombra das grandes árvores. O cheiro de ervas secas e terra úmida enchia o lugar. Yara estava deitada numa esteira, muito magra, seus cabelos brancos como a espuma do rio. Seus olhos, porém, ainda eram vivos e profundos. "Minha neta," disse Yara, com uma voz que parecia vir das raízes da terra. "O rio trouxe apenas solidão para você hoje." Aracy se sentou ao lado da avó e começou a preparar um chá de folhas amargas, bom para a tosse de Yara. "O rio sempre traz a mesma coisa, avó," respondeu Aracy, sem olhar para ela. "Água que vai embora. A água só vai embora se você não souber guardá-la." Yara falou, fitando o teto de palha. "Você tenta guardar tudo sozinha, Aracy. A dor, o trabalho, o silêncio. Até o teto da sua oca você tentou consertar sozinha, lembra? Caiu e machucou o braço. Fortaleza não é uma prisão." Aracy ficou quieta. Era verdade. Depois que Caí morreu, ela achou que ser forte significava nunca precisar de ninguém. Agora ela era uma ilha no meio do seu próprio povo. "Eles têm medo do que veem em mim," disse Aracy finalmente. "Eles têm medo do que veem em si mesmos," corrigiu Yara, tossindo um pouco. "A morte é um espelho. Ninguém gosta de se olhar nele por muito tempo." Aracy deu o chá para a avó. As duas ficaram em silêncio, ouvindo os últimos cantos dos pássaros antes do anoitecer.
Quando saiu da oca de Yara, a noite já tinha caído sobre o Pantanal. No centro da aldeia, a fogueira grande já ardia, lançando labaredas laranjas para o céu estrelado. O som de risadas e de um tambor batendo devagar chegava até ela. Ela não se aproximou, ficou parada na sombra, observando. Viu os corpos dançando, os rostos felizes iluminados pelo fogo. Uma saudade diferente, não do passado, mas de um futuro que ela não conseguia mais imaginar, apertou seu peito. Foi então que ouviu a conversa. Dois jovens aquecidos pelo fogo falavam alto, empolgados. Em Corumbá vai ter a maior festa do ano. Meu primo vai. Diz que vão vir vaqueiros de 10 fazendas diferentes. Vai ter música de verdade, de viola e sanfona, e dança até o sol raiar. Corumbá. A cidade vizinha, grande e barulhenta. Um lugar de gente diferente. Aracy nunca tinha ido. Sua vida sempre esteve entre o rio e a aldeia. Ela ficou olhando para as chamas dançantes. Uma pontada aguda, quase um desejo, cutucou seu coração adormecido. O desejo de ver algo diferente, de escapar, nem que fosse por uma noite, daquela solidão que tinha se tornado sua única companhia. A fogueira crepitou, lançando uma chuva de faíscas para o céu escuro. Aracy virou as costas para a luz e para a alegria dos outros, e começou a caminhar de volta para sua oca vazia. Mas pela primeira vez em muitos meses, os passos dela não eram apenas de resignação. Havia uma pergunta pequena e teimosa batendo junto com seu coração. Uma pergunta sobre coragem. A pergunta sobre coragem não saía da cabeça de Aracy. Ela passou a noite toda acordada, olhando para as traves de madeira do teto da sua oca. O som da festa na aldeia havia acabado há horas. O único ruído era o rio Paraguai correndo lá fora, sempre o mesmo. Ao amanhecer, ela se levantou. Suas mãos, quase sem que ela comandasse, começaram a separar as roupas. Ela escolheu uma saia simples de tecido azul e uma blusa limpa branca. Não eram roupas de festa, mas eram as melhores que tinha. Prendeu seus cabelos muito pretos em uma trança firme. Sua avó Yara a viu passar pela roça. Para onde vai, minha neta? O caminho é novo. Aracy parou. A voz da avó era fraca, mas a pergunta era direta. Para Corumbá, avó, para a festa dos vaqueiros. Yara observou o rosto da neta por um longo momento. Seus olhos enxergaram a decisão firme por trás da dúvida. Leve isso, disse Yara, tirando um pequeno colar de sementes pretas do próprio pescoço. Para lembrar quem você é, não importa o barulho do mundo. Aracy aceitou o colar e o colocou. Não disse mais nada. Um aceno de cabeça foi suficiente. A viagem de barco pelo rio até Corumbá levou horas. Aracy sentou sozinha na proa, sentindo o vento quente no rosto. Ela via outras canoas e barcos com pessoas da região, todas animadas, rindo. Ninguém falou com ela. Ela era uma sombra silenciosa contra o pano de fundo do rio e do céu. Quando a cidade apareceu, o barulho já dava para ouvir. Música, vozes, o ruído de motores. Era um mundo diferente. Aracy desembarcou com o coração batendo forte, um tambor tribal só seu. Ela seguiu o fluxo das pessoas, todas indo para o mesmo lugar. Um grande salão de madeira às margens do rio. Dentro, a festa era um furacão de sons e cores. A luz era baixa, cheia de fumaça. Homens com chapéus de couro e botas batiam os pés no chão de madeira. Mulheres de vestidos rodados dançavam, girando. O cheiro era de suor, cerveja e carne assada. Aracy parou logo na entrada, encostada na parede. Seus olhos castanhos escuros percorreram a multidão. Ela se sentiu menor ainda, invisível no meio daquela bagunça alegre. Ninguém se aproximou. Alguns homens olhavam para ela, mas depois viravam o rosto, intimidados pelo seu olhar sério e por sua solidão óbvia. Ela estava ali, mas podia muito bem não estar. Foi então que ela ouviu. Do outro lado do salão, encostado na ombreira de uma porta que levava para fora, estava um homem. Era alto, muito alto. Usava um chapéu de vaqueiro na mão, não na cabeça. Ele não dançava, não conversava. Apenas olhava para o chão, como se estivesse sozinho no meio do seu próprio campo. A luz bruxa das lâmpadas pálidas iluminava seu rosto queimado de sol, marcado por rugas profundas. Ele parecia uma pedra no meio da correnteza do rio, imóvel, enquanto tudo fluía em volta. Algo naquela imobilidade falou direto ao coração de Aracy. Ela reconheceu aquele lugar. Era o mesmo lugar onde ela vivia, uma ilha de silêncio em um mar de barulho. De repente, a música parou por uns segundos. Os músicos trocavam de instrumento. Naquele breve momento de calma relativa, a coragem que Aracy sentira na aldeia voltou.
Não era uma chama grande, era uma faísca seca e teimosa, mas era o suficiente. Ela se afastou da parede. Seus pés começaram a andar, primeiro devagar, depois com mais firmeza. Ela caminhou direto para o meio do salão vazio, onde as pessoas dançavam momentos antes. O barulho não parou de repente, foi diminuindo. Um riso aqui, uma conversa ali, foram se calando. Todos os olhos se voltaram para aquela mulher indígena de trança e saia simples, que andava com um propósito claro. Aracy sentiu o sangue zumbir em seus ouvidos. Seu coração batia tão forte que ela achou que todos poderiam ouvir. Mas seus pés não pararam. Chegando ao centro, ela parou. Respirou fundo. O salão estava em silêncio total agora. Ela ergueu o braço. Sua mão pequena, com seus dedos ágeis e cicatrizes finas, apontou diretamente para o homem alto encostado na porta. Ela abriu a boca. A voz que saiu não foi um grito, não foi um sussurro, foi firme, clara, e cortou o silêncio como um facão afiado. Como meu marido, eu escolho você. O susto foi uma onda física que varreu o salão. Um murmurado baixo de choque e incredulidade surgiu. Algumas mulheres cobriram a boca com as mãos. Homens viraram a cabeça confusos. Todos, absolutamente todos, viraram para olhar para o vaqueiro. Raul ergueu o rosto devagar. Seus olhos azuis claros, cansados, pareciam ter vindo de muito longe. Eles percorreram a distância até encontrar os olhos castanhos de Aracy. Ele a observou, viu a firmeza, viu o tremor escondido, viu a solidão que era igual a dele. E então, o homem grande e forte, o vaqueiro de ombros largos, fez algo que ninguém naquela sala, talvez nem ele mesmo, esperava. Uma lágrima enorme, pesada, brotou do canto de seu olho. Escorreu devagar, limpando um caminho poeirento em sua pele morena queimada pelo sol. Ele não fez um som, não tentou esconder, apenas deixou a lágrima cair. E então, ele balançou a cabeça. Um aceno devagar, solene. Sim. Naquele choro silencioso do vaqueiro, todos que estavam ali entenderam. Aquela não era uma proposta qualquer, não era uma loucura. Era o fim de 2 longas estradas de solidão que haviam se encontrado no meio do caminho. O silêncio que seguiu o sim de Raul durou apenas um instante. Depois, a festa em Corumbá explodiu em vozes e perguntas, mas Aracy e Raul já não ouviam. Eles saíram do salão juntos, sob o olhar de espanto de todos, e entraram na noite quente do Pantanal. O casamento aconteceu 3 dias depois, na própria aldeia Bororó. Não foi uma grande cerimônia. O pajé da aldeia fez uma bênção curta sob a sombra de um grande jatobá. Poucas pessoas foram. A família de Raul era distante, e o povo da aldeia ainda observava tudo com um certo cuidado. A avó Yara esteve presente, sentada em um banco, seu rosto enrugado marcado por uma expressão séria, mas de aceitação. Depois da bênção, Aracy pegou seu pequeno embrulho de roupas e seu cesto de plantas medicinais. Ela se despediu de Yara com um abraço longo. Ele carrega uma sombra, neta, sussurrou Yara no ouvido de Aracy. Uma sombra de fogo. Cuidado para não se queimar. Aracy apenas assentiu. Ela já sentia o peso em Raul. Mas a solidão que ela carregava era mais pesada. Eles foram para a casa de Raul. Não era uma fazenda. Era um casebre simples de madeira com telhado de sapê, construído à beira do rio Paraguai, a uma curta caminhada da aldeia. A casa tinha apenas 2 cômodos e um alpendre de frente para a água. Raul abriu a porta de madeira rangente. É simples, ele disse. Sua voz grave era rouca por falta de uso. É suficiente, respondeu Aracy, entrando. A vida começou ali, naquele silêncio compartilhado. Raul saía antes do sol nascer para trabalhar com o gado em uma fazenda vizinha. Aracy cuidava da casa. Ela varria o chão de terra batida, preparava a comida no fogão a lenha, lavava as roupas no rio. À tarde, ela caminhava até a aldeia para cuidar de Yara e de sua pequena roça. As noites eram as partes mais quietas. Eles comiam juntos, quase sem falar. O barulho era o do rio, dos grilos, do vento no telhado. Uma noite, Aracy acordou com um som. Era um gemido baixo, abafado. Veio do lado de Raul na cama. Ela se virou e viu na luz fraca da lua que entrava pela janela, seu rosto contraído. Suas mãos grandes agarravam o lençol com força. Ele estava tremendo. Raul, ela chamou baixo. Ele não acordou. Continuou gemendo, seus olhos se movendo rapidamente sob as pálpebras fechadas. Fogo. Sai. Não consegui. As palavras saíram entrecortadas, em um sussurro angustiado. Aracy sentou na cama. Ela não tocou nele de repente. Colocou sua mão leve sobre seu braço tenso. Raul, ela disse novamente com mais firmeza. Está sonhando.
Ele acordou com um sobressalto sentando na cama de uma vez. Seus olhos azuis estavam arregalados, cheios de um terror que não era daquele quarto. Ele respirou fundo, ofegante, olhando para as mãos vazias. Foi um pesadelo, disse Aracy. Sua voz era uma âncora no escuro. Raul não olhou para ela. Ele apenas balançou a cabeça, uma vez, e deitou de costas, fitando o teto escuro. Ele não falou sobre o sonho. Ela não perguntou. Na manhã seguinte, Raul estava mais quieto que o normal. Sentado no alpendre, ele pegou sua faca de trabalho e uma pedra de afiar. O som do metal sendo passado na pedra encheu o ar da manhã. Chink, chink, chink. Era um som ritmado, persistente. Ele afiou a faca por um longo tempo, seus olhos claros perdidos no horizonte do rio, como se buscasse algo distante. Aracy, lavando um balde perto dele, finalmente perguntou: "O que você vê quando olha para tão longe?" Raul parou de afiar a faca por um instante. Ele não virou o rosto. Coisas que devia ter feito. Ele respondeu. Sua voz era um baixo quase inaudível. Palavras que devia ter dito. Ele levantou-se, guardou a faca na bainha e colocou o chapéu na cabeça. "Vou trabalhar", disse e saiu a caminho. Aracy ficou parada, com as mãos molhadas, olhando ele ir embora. A sombra de fogo que Yara mencionou agora tinha um cheiro de metal e culpa. Enquanto isso, a muitos quilômetros dali, em um escritório grande e fresco na fazenda São Marcos, o senhor Eurico Valente não pensava em sombras. Ele pensava em mapas. Ele estava em pé diante de uma mesa grande, onde um mapa detalhado da região estava aberto. Seu dedo limpo e com um anel de ouro percorria uma linha. "Esta área aqui", ele disse para seu capataz, um homem grande de chapéu na mão, "está marcada como terra da comunidade Bororó. É um absurdo." "É uma área de nascente, patrão", disse o capataz. "A nascente da Anta. Dizem que a água é muito boa." "Exatamente", respondeu Eurico, um sorriso frio e estreito aparecendo sob seu bigode fino. "Água boa é um recurso. Recurso parado é dinheiro perdido." Ele bateu o dedo no ponto exato do mapa. "Precisamos expandir os pastos para o gado novo. Essa nascente seria perfeita para um bebedouro principal, mais eficiente." "E os índios, senhor Eurico?" Eurico limpou um grão de poeira imaginário da manga impecável de seu terno de linho branco. "Progresso, meu caro. A palavra é progresso. Eles serão relocados, ou aprenderão a ser produtivos." Ele olhou novamente para o mapa, seus olhos pequenos e brilhantes fixos nas terras verdes que cercavam o casebre à beira do rio, onde Aracy agora secava suas mãos, ainda sentindo o eco do som da faca sendo afiada. Os primeiros postes de cerca apareceram na semana seguinte. Eram toras grossas de aroeira, fincadas na terra macia, a menos de 200 passos da aldeia Bororó, seguindo uma linha reta que cortava o caminho tradicional para a nascente da Anta. Foi o jovem Tupã quem viu primeiro. "Aracy, homens da fazenda estão colocando mourões no nosso caminho." Aracy, que estava colhendo folhas de mentruz perto da aldeia, ergueu os olhos. Juru veio correndo atrás de Tupã. Seu rosto estava vermelho de esforço e raiva. "Eles dizem que a terra é do patrão deles agora, do senhor Eurico." A notícia se espalhou pela aldeia como fogo no capim seco. Os homens se reuniram no terreiro central, falando alto, gesticulando. As mulheres ficaram em grupo, olhos cheios de preocupação. O cacique, um homem de cabelos grisalhos chamado Aruan, levantou as mãos para pedir calma. "Precisamos ir falar com esse homem, explicar que esta terra é nossa por direito, por história." "Explicar?" gritou um jovem. "Eles já estão cercando. Devemos arrancar aqueles postes." Foi então que Raul, que tinha vindo trazer Aracy de volta para casa, deu um passo à frente. Todos olharam para ele. O vaqueiro alto e quieto ainda era um estranho para muitos ali. "Eu vou com vocês", disse Raul. Sua voz grave soou clara no meio do barulho. Aruan olhou para ele. "Você conhece as leis da cidade?" "Conheço mais do que gostaria", respondeu Raul. "Se esse homem tem documentos, precisamos ver. Se não tem, a lei pode estar do nosso lado." Aracy observou o marido. Ele estava parado, ereto, mas seus dedos fechados ao lado do corpo traíam uma tensão que ela reconhecia. No dia seguinte, um pequeno grupo foi até a sede da fazenda São Marcos. Aruan, 2 anciãos, Raul e Aracy, que se recusou a ficar para trás. A sede era uma casa grande de tijolos, pintada de branco, com varandas largas, parecia um osso branco cravado no verde do Pantanal.
O senhor Eurico Valente os recebeu na varanda. Ele estava sentado em uma cadeira de balanço, vestindo seu terno de linho branco impecável, como se estivesse em uma capital. 2 capangas grandes ficaram parados atrás dele. "Bom dia", disse Eurico com um sorriso que não chegava aos olhos. "Que honra ter a visita do cacique Aruan e do valente Raul. Faz tempo." Raul não respondeu ao cumprimento. Ficou parado, seus olhos azuis fixos no fazendeiro. Aruan falou primeiro. "Senhor Eurico, seus homens estão colocando cercas em nossas terras, na área da nascente da Anta. Aquele lugar é sagrado para meu povo, é nossa fonte de água." Eurico balançou a cabeça fingindo pesar. "Um mal-entendido, cacique. A área em questão faz parte dos limites legais da Fazenda São Marcos. Tenho os documentos do cartório de Corumbá. É desenvolvimento, progresso para a região." "Progresso que seca nossa nascente?" perguntou um dos anciãos. Sua voz tremia de indignação. Foi quando Raul falou. Sua voz era baixa, mas cada palavra era clara. "A lei também fala em posse tradicional, senhor Eurico. Eles estão aqui há mais tempo que qualquer documento." Eurico virou seu sorriso frio para Raul. "A lei, Raul? Interessante ouvir você falar de lei." Ele fez uma pausa, limpando um fio imaginário de seu bigode. "Lembra da última vez que discutimos a lei? Foi naquele caso do incêndio, na antiga senzala. Lembra?" Raul ficou absolutamente imóvel. Araci viu os músculos de seu maxível se tensionarem. A cor desapareceu do seu rosto, deixando apenas o moreno queimado pelo sol, que agora parecia cinza. "Isso não tem nada a ver", disse Raul. Sua voz soou rouca. "Tem tudo a ver", respondeu Eurico, suave como uma faca. "Homens que entendem o passado entendem como o futuro funciona. Esse progresso vai acontecer. Vocês podem vender a terra por um preço justo, ou podem esperar e ver o progresso chegar sozinho, de uma forma menos ordenada." A ameaça pairou no ar quente da varanda. Um dos capangas fez menção de se ajustar. Sua mão passou perto do cabo de um facão na cintura. Aruan olhou para os rostos sérios ao seu redor e depois para Eurico. "Nós não vamos vender." Eurico deu um suspiro teatral. "Uma pena. Pensem bem, a oferta não fica na mesa para sempre." Ele se levantou, dando a entender que a conversa tinha terminado. O grupo saiu da fazenda em silêncio. A raiva fervia, mas era uma raiva impotente. Araci caminhava ao lado de Raul. Ele não disse uma palavra. Seus passos eram rígidos, mecânicos. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente. Mas ela via que eles não enxergavam nada. Eles estavam vendo algo diferente. Algo do passado. Quando estavam longe o suficiente da sede, Araci tocou seu braço. "Raul, o que foi aquele incêndio?" Ele parou de andar. Finalmente ele olhou para ela. Seus olhos azuis claros estavam turvos, cheios de uma dor antiga e de um medo que ela nunca tinha visto nele antes. O medo de um homem forte que sabe que está encurralado. "É o peso que eu carrego", ele sussurrou, quase para si mesmo. "É o fogo que nunca apagou." Ele virou e continuou a andar, deixando a resposta pairando no ar entre eles, tão pesada e tóxica quanto a ameaça que Eurico havia deixado pairando sobre a nascente da Anta. A sombra do incêndio pairou sobre a casa nos dias seguintes. Raul ficou mais quieto do que o normal, e o som da faca sendo afiada no alpendre durava cada vez mais tempo. Araci tentava pensar em algo para dizer, mas as palavras não vinham. Como perguntar sobre um fogo que queimava há tantos anos? A resposta veio de uma maneira diferente. Na tarde do terceiro dia, o barulho de uma moto velha cortou a calma do rio. A moto parou em frente ao casebre. Um jovem desmontou. Ele era alto, magro, com cabelos castanhos claros desarrumados. Usava uma camiseta com palavras em inglês e um jeans, roupas de cidade. Em uma de suas mãos, ele rodava um anel de latão. Raul, que estava sentado no alpendre, levantou-se de um salto. Uma expressão rara, uma mistura de choque e esperança, passou por seu rosto. "João?" O jovem, João, tirou um capacete simples. Seus olhos, do mesmo azul claro do pai, percorreram a casa, o rio, e então pousaram em Araci, que tinha saído para ver o barulho. Os olhos dele esfriaram na mesma hora. "Pai", disse João sem emoção. Ele não se aproximou para um abraço. "Eu não sabia que você vinha", disse Raul, sua voz carregada de um cuidado que Araci nunca tinha ouvido. "Parece que tem muita coisa que você não me conta", respondeu João, jogando o capacete no chão de terra. Seu olhar foi novamente para Araci, examinando-a da cabeça aos pés. "Quem é?" Raul respirou fundo. "Este é meu filho, João. João, esta é Araci, minha esposa."
O silêncio que caiu foi pesado e quente. O rosto de João ficou pálido, depois vermelho de raiva. Ele deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. O quê? Nos casamos há pouco tempo, explicou Raul, mantendo a voz baixa. Casou? A voz de João subiu, cheia de incredulidade. Você casou de novo? Ele tirou uma carteira do bolso do jeans e abriu. Mostrou uma foto pequena, plástica e desbotada para o pai. Era uma mulher de sorriso doce. Lembra dela? Luzia, minha mãe. Você esqueceu dela tão rápido. O cheiro dela nem saiu da casa. Raul ficou paralisado, olhando para a foto. Sua mandíbula se moveu, mas nenhum som saiu. Araci viu a dor cortar seus olhos como uma faca. João, por favor, Araci disse tomando a frente. Sua voz era calma, mas firme. Entre, vamos conversar. João virou sua fúria para ela. Eu não estou falando com você, não quero conversar. Eu quero entender. Ele apontou para o pai. Como você pode fazer isso? Ela só quer uma coisa. A terra da aldeia dela está com problemas e agora ela arrumou um trouxa com casa perto do rio. É só isso. João, a voz de Raul finalmente saiu. Um rugido baixo e ferido. Respeito. Respeito? João riu, um som amargo. Você quer respeito? Você que trocou a memória da minha mãe por essa aqui? Araci sentiu as palavras como um golpe físico, mas ela não se moveu, não desviou o olhar. Ela apenas absorveu a raiva daquele jovem, entendendo que não era sobre ela, não realmente. Era sobre uma dor muito antiga. Sua mãe nunca será trocada, João, disse Araci, com uma serenidade que parecia acalmar até o ar ao redor. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Venha, pelo menos coma algo. A viagem de Campo Grande é longa. João a encarou por um longo momento, surpreso por ela não ter revidado. Ele virou as costas, pegou uma mochila do chão. Não estou com fome. Cadê meu quarto? Raul, parecendo 10 anos mais velho, apontou para a porta. Lá dentro. Sempre esteve lá. João entrou na casa, batendo a porta de madeira com força. A noite foi a mais pesada que Araci havia vivido naquele casebre. Eles tentaram jantar. Araci colocou um prato de comida para João. Ele não tocou. Ficou rodando o anel de latão no dedo, olhando para a parede. Como estão os estudos? Tentou Raul, cortando o silêncio como quem corta uma pedra. Estão, respondeu João seco. Depois do jantar, João se trancou no quarto. Raul saiu para o alpendre. Araci começou a lavar a louça sozinha. Ela podia ouvir o som da faca de Raul começando a ser afiada lá fora. Xink, xink, xink. Era o som da culpa dele. O silêncio dentro de casa era o som da mágoa de João. Enquanto isso, longe dali, nas fronteiras da aldeia Bororó, 2 homens vestidos com roupas escuras se moviam sob a luz fraca da lua. Eles carregavam grandes alicates. Chegaram até a cerca nova, a linha de toras que marcava a invasão de Eurico. Com movimentos rápidos e silenciosos, eles não a cortaram. Em vez disso, começaram a furar a terra ao redor dos primeiros postes, soltando-os. Eles trabalhavam com a eficiência de quem tinha feito aquilo muitas vezes. O progresso de Eurico não estava esperando. Ele estava avançando, um passo silencioso de cada vez, enquanto a nova família à beira do rio tentava, em vão, não se despedaçar sob o peso dos segredos e das lembranças. O céu escureceu de repente no final daquela tarde. As nuvens eram baixas, pesadas, de um cinza escuro de carvão. Um vento frio começou a soprar, dobrando as folhas das árvores. Dentro do casebre, a tensão ainda era espessa. João continuava no seu quarto. Raul olhava para o céu pela janela, seu rosto sério. Vai cair o mundo, ele comentou, sua voz um murmúrio. Araci, que preparava um chá calmante, sentiu um frio na espinha. Ela se lembrou das palavras de Yara sobre a sombra de fogo. Agora, o céu parecia pronto para despejar outra coisa. A chuva começou com pingos grossos e pesados, batendo no telhado de sapê como pedras. Em minutos, se transformou em um dilúvio. A água caía em cortinas sólidas, apagando o mundo lá fora. O vento uivava, sacudindo as portas e janelas. No auge da tempestade, um som diferente cortou o barulho da chuva. Um estrondo profundo, rouco, que fez o chão tremer. Não era um trovão. Era algo mais sólido, mais terrível. Raul se levantou de um salto, seus olhos azuis arregalados. A barragem! Que barragem! Gritou Araci, tentando se fazer ouvir sobre o vento. A velha barragem de terra da fazenda São Marcos, ela fica acima da aldeia. Outro estrondo seguido por um rugido contínuo. Era o som de uma grande quantidade de água se soltando, correndo com força total. A noite que se seguiu foi de terror.
Ninguém conseguiu sair. A escuridão e a chuva impiedosa mantiveram todos trancados, ouvindo o rugido da água à distância. Quando o sol raiou, fraco e pálido por entre as nuvens que ainda choravam, o cenário era de pesadelo. Araci, Raul e João saíram correndo em direção à aldeia. O caminho estava lamacento, destruído, e quando chegaram à clareira da aldeia Bororó, uma cena de desespero os aguardava. A nascente da Anta não existia mais. No lugar da água cristalina que brotava entre as pedras, havia uma lagoa escura e espessa. A água era marrom de terra, carregada de galhos quebrados, lixo plástico e uma mancha irisada de óleo que brilhava de forma doentia sob o sol fraco. Um cheiro forte de podridão e combustível pesava no ar. Homens e mulheres da aldeia estavam parados à beira da água contaminada, em silêncio. Alguns choravam. Crianças se agarravam às pernas das mães. No chão, à margem, dezenas de peixes mortos boiavam de barriga para cima, seus corpos prateados agora opacos e sujos. O jovem Tupã correu até Araci. Seu rosto estava manchado de lágrimas e lama. A água. Araci, a água está morta. Tudo está morto. O cacique Aruã se aproximou. Seus passos eram lentos, pesados. Ele olhou para Raul. A barragem velha de Eurico. Ela arrebentou. A enxurrada veio direto do pasto onde ele guarda o lixo da fazenda, os olhos velhos das máquinas. Tudo veio parar aqui. Sem uma palavra, Araci se virou e correu para a oca de sua avó. O coração batia forte em seu peito, não de correr, mas de medo. Yara estava deitada em sua esteira, mais pálida e frágil do que nunca. Parecia que a última noite tinha sugado o resto de suas forças, mas seus olhos estavam abertos e conscientes. Vó, disse Araci, ajoelhando-se ao seu lado, sua voz um fio. A nascente da Anta está destruída. A água está suja, o povo não tem mais água limpa. Yara fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia uma luz de determinação antiga neles. Então chegou a hora, ela sussurrou, sua voz tão fraca que Araci teve que se inclinar para ouvir. Escute, minha neta, a nascente da Anta não era a única. Araci ficou sem fôlego. O quê? Yara fez um esforço para falar mais alto. Existe um segundo olho d'água, mais puro, mais profundo, escondido no coração da mata fechada, onde o sol mal toca o chão. É protegido pelos espíritos da floresta desde o tempo dos meus bisavós. Uma centelha de esperança acendeu no peito de Araci. Onde? Como chegamos lá? Yara pegou a mão de Araci com seus dedos finos e ossudos. Sua força era surpreendente. A jornada é perigosa, o caminho é guardado pela própria selva, mas isso não é o mais difícil. Ela fitou os olhos castanhos da neta. Para encontrar a água, para que os espíritos permitam que você a leve, é preciso ter o coração limpo, totalmente limpo, sem mágoas, sem pesos do passado. Um coração em paz. As palavras caíram como pedras no peito de Araci. Ela sentiu o peso da rejeição de João, uma dor aguda e constante. Sentiu a saudade de Caí, um vazio que nunca havia preenchido. E sentiu a dúvida sobre o segredo de Raul, um nó de preocupação no seu estômago. Seu coração não estava limpo. Estava cheio de feridas abertas. Do lado de fora da oca, o grito de uma criança ecoou, seguido pelo choro desesperado de sua mãe. O povo estava com sede. O povo estava com medo. Yara apertou sua mão. A aldeia precisa de água, Araci. O povo precisa de esperança. A escolha é sua. Araci olhou para as mãos enrugadas da avó, depois para a entrada da oca, de onde vinham os sons do desespero de seu povo. Ela respirou fundo, o ar pesado com o cheiro da água podre. A esperança tinha um preço, e o preço era enfrentar todas as sombras que ela carregava dentro de si. O desespero da aldeia era um som constante. Choros, conversas baixas e apreensivas. Araci caminhou entre as ocas, o coração apertado. As palavras de Yara ecoavam. Um coração limpo. Ela colocou a mão no próprio peito. Lá dentro, sentia a mágoa pontiaguda que as palavras de João tinham plantado. Sentia o vazio tranquilo, mas sempre presente que Caí tinha deixado. E sentia um nó de preocupação com Raul, com aquela sombra que o seguia. Como limpar um coração assim?
Ela não sabia, mas sabia que o povo precisava de água. A água suja da nascente contaminada não poderia ser usada. As crianças já estavam com sede. Ela foi até a margem do rio, longe da área poluída, para buscar um balde de água menos ruim. Foi lá que encontrou o velho Benício. Ele era um vaqueiro aposentado, de pele como couro curtido, que morava numa cabana rio abaixo. Costumava pescar perto da aldeia. Agora, ele olhava para a mancha de óleo na água, balançando a cabeça. "Triste dia, dona Araci", disse Benício, cuspindo no chão de desgosto. "Muito triste. Você conhece essas terras há muito tempo, seu Benício", disse Araci, sentando-se em uma pedra perto dele. "Toda a minha vida, e a do meu pai, e a do pai dele." Araci hesitou. "Você conheceu meu marido Raul quando ele era mais novo, quando trabalhava para o senhor Eurico?" O velho vaqueiro ficou quieto por um momento. Seus olhos pequenos e inteligentes estudaram Araci. "Conheci, trabalhei com ele. Era um homem honesto, um bom trabalhador. Até que uma coisa aconteceu." "Qual coisa?" perguntou Araci, sua voz quase um sussurro. Benício olhou em volta, como se temesse ser ouvido. "Foi um incêndio. Na fazenda São Marcos, o senhor Eurico queria limpar uma área velha onde ficava um rancho de empregados. Tinha um homem lá dentro, o Zé Doente. Todo mundo chamava assim. Ele estava com febre, não conseguia sair. O velho baixou a voz ainda mais. Eurico deu a ordem, mandou jogar querosene e tocar fogo. Disse que era para desinfetar." Araci sentiu um frio percorrer sua espinha. "E Raul?" "Raul estava lá. Ele viu. Ele gritou para pararem. Mas quem ia ouvir? Ele era só um peão. Quando viu o fogo pegar e o Zé gritar lá dentro, ele tentou correr para ajudar, mas 2 capangas seguraram ele." Benício fechou os olhos como se visse a cena. Depois, Eurico chamou Raul. Disse que se ele contasse uma palavra do que viu para qualquer pessoa, ia atrás do que Raul mais amava na vida. Naquela época, era o filhinho dele, o João, que devia ter uns 5 anos. Araci levou a mão à boca. O peso que Raul carregava agora tinha nome, forma e cheiro de fumaça. E ele ficou calado. Benício assentiu lento. Ficou. A culpa comeu ele por dentro. Ele deixou de trabalhar para Eurico logo depois. Virou um homem ainda mais quieto. Acho que ele acha que é cúmplice. Agora Araci entendia os pesadelos, o olhar distante, o som interminável da faca sendo afiada. Não era só medo, era culpa. Era a sensação de ter falhado com um homem que morreu, para proteger o filho que agora o odiava. Ela agradeceu a Benício com um aceno de cabeça e voltou para a aldeia. O coração dela agora estava pesado com uma nova tristeza, a de Raul, mas também com uma nova clareza. Ela encontrou Raul perto da nascente contaminada. Ele estava de pé, olhando para a água morta, seus punhos cerrados. João estava a alguns passos de distância, observando o pai, seu rosto ainda fechado, mas agora com uma curiosidade dura. "Raul!" chamou Araci. Ele se virou. Seus olhos estavam vermelhos, não de chorar, mas de uma raiva profunda e impotente. "Eu vou até a cidade", ele disse, sua voz rouca. "Vou até Corumbá. Vou falar com as autoridades, vou contar tudo, tudo mesmo." João deu um passo à frente, surpreso. "Pai!" "Chega, João!" Raul cortou, e pela primeira vez sua voz teve um fogo que Araci nunca tinha ouvido. "Chega de medo. Ele destruiu a água de um povo inteiro. Ele matou um homem e eu fiquei calado. Chega." Araci viu a determinação no rosto de Raul. Viu também o medo reluzente nos olhos de João. Medo pelo pai. Finalmente. "Raul", disse Araci calmamente, "faça isso. É a coisa certa. Mas enquanto você luta com as leis, a aldeia precisa de água agora. Hoje." Ela respirou fundo, olhando para os 2 homens, seu marido e seu enteado. "Minha avó me contou. Existe outra nascente, escondida na mata fechada. Mas a jornada é difícil. Eu vou." "Sozinha?" A palavra saiu de Raul e João ao mesmo tempo, em tons diferentes de alarme. "É o jeito", disse Araci. Foi então que João falou. Ele não olhava para ela, mas para o chão, seus dedos rodando o anel de latão. "Eu vou com você." Araci e Raul ficaram em silêncio, surpresos. João ergueu a cabeça. Seus olhos azuis, tão parecidos com os do pai, encontraram os de Araci brevemente. Eu vi o que aconteceu aqui, e eu ouvi o que ele vai fazer." Ele apontou para Raul.
Não dá para ficar parado, e você não pode ir sozinha. Aracy estudou o rosto do jovem. A raiva ainda estava lá, mas agora misturada com outra coisa. Resolução. Talvez uma chance de fazer algo que importasse. Ela pensou no coração limpo que precisava ter. A mágoa que João carregava era parte da sujeira dela. Talvez a jornada servisse para os dois. Está bem, ela disse finalmente. Você vem comigo, vamos precisar nos preparar. Partimos ao amanhecer. Ela virou-se e começou a caminhar em direção à sua antiga oca para buscar alguns pertences e as ervas que poderiam ser úteis. Pela primeira vez, sentiu algo diferente no ar entre ela e João. Não era paz, ainda não, mas era o fim da guerra aberta. O começo de uma trégua precária que seria testada na mata fechada. A luz da manhã mal conseguia penetrar o teto verde da mata fechada. Aracy e João entraram na floresta com o primeiro raiar do sol, deixando para trás o cheiro da água podre e os sons da aldeia em crise. O ar dentro da mata era diferente, pesado, úmido, cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Aracy ia à frente. Seus pés descalços encontravam o caminho com uma certeza silenciosa, evitando raízes grossas e pedras escorregadias. João a seguia, vestindo seus tênis de cidade, que já estavam enlameados. Ele olhava em volta, alerta, mas seus movimentos eram barulhentos. Galhos quebravam sob seus passos. Os primeiros minutos foram de silêncio total, apenas o som dos pássaros e de pequenos animais fugindo. Como você sabe para onde ir? Perguntou João finalmente. Sua voz soou alta no ambiente abafado. A avó Yara me deu sinais para seguir, respondeu Aracy sem parar de caminhar. A forma de certas pedras, a direção que os cipós mais velhos crescem, e a própria floresta nos guia, se soubermos ouvir. João não respondeu. Ele tropeçou em uma raiz coberta de musgo e quase caiu. Cuidado, disse Aracy olhando para trás rapidamente. O chão é traiçoeiro. Tem buracos cobertos por folhas. Eles continuaram. O calor aumentava, mesmo sob a sombra. O ar parecia espesso para respirar. Depois de uma hora de caminhada, um rugido profundo ecoou na floresta, não muito longe. Parou os dois no meio do passo. O que foi isso? Sussurrou João, seus olhos escaneando a vegetação densa. Onça, disse Aracy, simplesmente. Ela ficou imóvel, como uma garça. Ela já nos sentiu, mas não vai atacar se não se sentir ameaçada. Fique parado, respire devagar. Eles ficaram assim por um longo minuto. O silêncio voltou. A onça foi embora. João soltou o ar que estava prendendo. Você não teve medo? Tive, admitiu Aracy, retomando a caminhada. Mas o medo é um conselheiro. Ele diz para ter respeito, não para parar. A conversa quebrou um pouco do gelo. Enquanto desviavam de um enorme tronco caído, João falou de novo. Meu pai, ele sempre foi assim? Tão quieto? Aracy pensou por um momento. Acho que a vida foi colocando silêncio nele, peça por peça. A perda da sua mãe, o trabalho duro, algumas coisas que ele viu e não pôde mudar. Ele nunca falou da minha mãe direito, disse João, e sua voz tinha um tom novo, menos de raiva e mais de curiosidade triste. Só que ela era boa, que fazia um bolo de milho. Aracy parou por um instante e olhou para ele. Eu gostaria de ter conhecido ela. E meu primeiro marido, Caí, ele gostava muito de pescar. Era engraçado. Fazia vozes para os animais da floresta. Ela sorriu, um sorriso pequeno e verdadeiro. Guardar a memória de quem amamos não é trancar o coração, João. É deixar uma janela aberta para um vento bom. João ficou quieto, processando aquilo. Mais tarde, eles chegaram a um trecho mais íngreme. O chão dava lugar a pedras soltas e uma encosta coberta de folhas secas. Aracy subiu com facilidade, encontrando apoio com as mãos. João a seguia, mais desajeitado. O caminho é por aqui? Ele perguntou hesitante. Sim, temos que atravessar este barranco. Cuidado onde pisa. João deu um passo em uma pedra que parecia firme. Não era. A pedra se soltou e rolou ladeira abaixo. O pé de João escorregou. Ele perdeu o equilíbrio e caiu de lado, deslizando pela encosta de terra solta e folhas em direção a uma queda livre. Mais abaixo, o barranco terminava em um penhasco de pedras afiadas. João! Gritou Aracy. João tentou se segurar em raízes, mas suas mãos escorregavam. O pânico tomou conta do seu rosto. Ele estava caindo rápido. Sem pensar, Aracy se jogou de bruços no chão, na borda do barranco. Esticou o braço ao máximo, seus dedos se fechando com força em torno do pulso de João no exato momento em que os pés dele saíam do chão, pendendo sobre o vazio. O peso dele foi brutal, puxando todo o corpo de Aracy para a frente.
Ela sentiu uma dor aguda no ombro, mas não soltou. Sua outra mão agarrou uma raiz forte que saía da terra. Ela estava segurando João com uma mão só, seu próprio corpo sendo arrastado para a beira. Não solta, ela gritou, os dentes cerrados com o esforço. João, pendurado, olhou para cima. Viu o rosto de Araci contraído pela dor, seus braços tremendo com a força sobre-humana de segurá-lo. Viu o sangue escorrendo de um corte profundo no braço dela, causado pelas pedras afiadas da borda. E no meio daquele pânico, da visão da morte abaixo de seus pés e da mulher que se destruía para mantê-lo vivo, a palavra saiu da sua boca, involuntária, pura. Mãe! A palavra ecoou no barranco. Araci ouviu. Uma força nova, que não vinha dos músculos, mas de um lugar mais profundo, surgiu nela. Com um grunhido de esforço, ela puxou. Com a ajuda de João, que chutou contra a parede de terra, ela conseguiu arrastá-lo para cima, para a segurança. Eles rolaram para o lado, longe da borda, ofegantes, cobertos de terra e sangue. João estava tremendo incontrolavelmente. Ele olhou para o braço sangrando de Araci. Você está ferida, por minha causa. Araci respirou fundo, sentando-se. A dor era forte, mas o alívio era maior. Ela olhou para o rosto do jovem, agora sujo de lágrimas e terra. Está tudo bem, ela disse. Sua voz era suave, mesmo ofegante. Você está a salvo. João olhou para ela, e toda a raiva, todo o desprezo haviam sumido. Sobraram apenas o medo da queda e uma gratidão imensa e esmagadora. Ele se moveu para perto e, com um movimento hesitante, colocou os braços em volta dela, num abraço desajeitado e forte. Araci ficou surpresa por um segundo. Então envolveu-o de volta, com cuidado para não tocar no braço machucado. Eles ficaram ali, no chão da mata, abraçados. O som era apenas a respiração ofegante dos dois e o barulho das folhas ao vento. O gelo não apenas tinha quebrado, ele tinha derretido completamente, lavado pelo susto e pelo sangue. O abraço durou apenas um momento, mas mudou tudo. Quando se separaram, João evitou o olhar de Araci, envergonhado, mas a rigidez em seus ombros tinha sumido. Ele tirou a camisa e, com cuidado, a rasgou em tiras para fazer uma bandagem para o braço dela. Precisa estancar o sangue, ele disse, concentrado no trabalho simples. Araci aceitou a ajuda em silêncio. A dor latejava, mas era um preço pequeno. Depois que o ferimento foi enfaixado, ela olhou para a mata à frente mais densa e escura. O caminho continua por ali, ela apontou. Estamos perto. Cinto no ar. João apenas assentiu e a ajudou a se levantar. Agora ele caminhava mais perto dela, seus olhos atentos não apenas aos perigos, mas também ao caminho que ela escolhia. Eles desceram por um vale estreito, onde a luz do sol quase não entrava. O ar ficou mais fresco, com um cheiro limpo de terra molhada e musgo. O barulho de água corrente, leve e musical, começou a guiá-los. Finalmente, Araci afastou uma cortina de cipós grossos e folhas grandes. Eles entraram em uma clareira pequena e perfeita. No centro, protegida por pedras muito antigas e lisas pela água, brotava o olho d'água. A água era tão cristalina que parecia invisível. Apenas o movimento suave na superfície mostrava que estava viva. Ela brilhava com a pouca luz que filtrava pelas copas, como se tivesse luz própria. Ao redor, o ar era puro e vivo. É aqui, sussurrou Araci com uma reverência no coração. João ficou maravilhado. É, linda. Araci se ajoelhou na beira da pedra, sussurrou palavras de agradecimento em sua língua, pedindo permissão para levar a água que salvaria seu povo. Seu coração agora sentia mais leve. A mágoa por João se foi. A saudade de Caí era uma presença suave, não uma dor, e a compreensão sobre o peso de Raul enchia-a de compaixão, não de dúvida. Foi nesse momento de paz que o barulho chegou. Passos pesados, galhos sendo quebrados à força. A tranquilidade da clareira foi quebrada. Eurico Valente entrou na clareira, limpando a sola de suas botas caras em uma das pedras. Atrás dele, vieram 3 capangas grandes com facões à cinta. Um deles era o capataz. Maravilhoso, disse Eurico, olhando para a nascente com olhos brilhantes de ganância. Realmente um achado. E eu agradeço a vocês por me guiarem até aqui. Araci e João se levantaram rápido. João se colocou na frente de Araci. Esta água não é sua, disse João, sua voz firme, herdada do pai. Eurico riu, um som seco e desagradável. Tudo nesta região é meu, jovem. Tudo que tem valor. E esta fonte, isto vale mais que ouro. Ele fez um gesto com a mão. Peguem eles e fechem a área.
Vamos começar a canalizar esta água para os meus tanques amanhã. Os capangas avançaram. João tentou lutar, mas um deles o segurou com facilidade. Outro agarrou Araci pelo braço bom, fazendo-a gritar de dor. Não toque nela! Gritou João, se debatendo. De repente, um novo som de passos, muitos passos, veio da mata. Homens entraram na clareira. Era Raul, com o cacique Aruan, os homens da aldeia Bororó e vaqueiros com rostos sérios, alguns que trabalhavam nas fazendas vizinhas. Todos carregavam foices, facões, porretes. Eurico perdeu por um instante o sorriso frio. Raul, ainda causando problemas. Vejo. Raul não olhou para os capangas. Seus olhos azuis, frios como gelo, estavam fixos apenas em Eurico. Ele caminhou até o centro da clareira. Solte meu filho e minha esposa. O capataz de Eurico olhou para o patrão, hesitante. Eurico fez um gesto de irritação. Os capangas soltaram João e Araci, que correu para o lado de Raul. João se juntou ao grupo, ficando ao lado do pai. Você acha que isso é um motim, Raul? Perguntou Eurico, recuperando a pose. São um bando de lavradores e índios, não tem poder. Temos a verdade, disse Raul, e sua voz ecoou na clareira silenciosa. Era uma voz que todos ouviram, clara e forte, pela primeira vez. E hoje, a verdade vai ser ouvida. Ele deu um passo à frente, encarando não só Eurico, mas todos os homens presentes, os da aldeia, os vaqueiros. Há muitos anos eu trabalhava para este homem. Na fazenda São Marcos, havia um rancho velho. Dentro dele estava um homem doente. O Zé, o senhor Eurico aqui. Raul apontou para ele. Seu dedo era uma acusação. Ele ordenou que jogassem querosene e ateassem fogo no rancho, com o homem lá dentro, para limpar a área. Um murmúrio de horror percorreu o grupo. Eurico ficou pálido, mas seu olhar era de fúria. Você está mentindo. Você é um empregado desonesto que eu demiti. Eu vi, rugiu Raul, e a emoção rompeu em sua voz. Eu vi o fogo pegar, ouvi os gritos dele, e eu fiquei calado, porque você ameaçou meu filho, disse que faria mal ao meu João, que era só uma criança. Raul olhou para João, e suas palavras foram diretas para ele. Fiquei calado por medo, e essa culpa me comeu vivo todos os dias desde então. Mas hoje, acaba. Ele virou-se novamente para a multidão. Este é o homem que quer tomar sua terra, que destruiu a nascente da Anta com seu descaso, que matou um homem por ganância. Eu sou culpado por ter me calado, mas ele é culpado por ter dado a ordem. A confissão ficou pairando no ar. Os vaqueiros que vieram com Raul olhavam para Eurico com novos olhos, de desprezo. Os homens da aldeia estavam firmes, suas ferramentas erguidas não como armas, mas como símbolo de resistência. Eurico, encurralado, mostrou sua verdadeira face. Seu rosto se contraiu de raiva pura. Sentimentalismo é tudo o que vocês têm. Eu trouxe progresso para esta região, construí estradas. Construiu sobre ossos e água suja, disse o cacique Aruan com dignidade. Nesse momento, o som de motores se aproximou. 2 jipes oficiais do Instituto do Meio Ambiente e um carro da Polícia Civil apareceram na borda da mata. Homens fardados desceram rapidamente. Um dos vaqueiros honestos tinha ido buscá-los. O oficial olhou para a cena. O grupo unido, Eurico e seus capangas isolados, a nascente cristalina no centro. Senhor Eurico Valente, disse o oficial. Viemos por denúncia de crime ambiental e homicídio culposo. Precisamos que o senhor nos acompanhe. Eurico tentou protestar, mas suas palavras eram vazias. Ele foi levado pelos policiais, seu terno branco imaculado agora manchado de terra e desgraça. Seus capangas, sem comando, se renderam. Quando os veículos se foram, um silêncio profundo caiu sobre a clareira. A única água que corria era a da nascente sagrada. Raul deixou escapar um longo suspiro, como se soltasse um peso que carregava por uma década. Ele olhou para Araci e depois para João. Nos olhos de seu filho, ele não viu mais raiva. Viu entendimento, viu perdão. A luta pela água tinha acabado. A luta dentro deles também. A água sagrada foi carregada de volta para a aldeia em potes de barro, cuidadosamente segurados pelas mãos dos homens. A caminhada de volta foi silenciosa, mas não pelo peso da preocupação. Era um silêncio de respeito. A água cristalina balançava nos potes, refletindo o céu que agora parecia mais limpo.
Quando entraram na aldeia Bororó, foram recebidos com um murmúrio de esperança. As pessoas se aproximaram tocando os potes com reverência. Araci dirigiu o grupo até o local da nascente da anta contaminada. Eles não usaram aquela água. Em vez disso, cavaram um novo buraco de terra limpa, mais fundo, ao lado. Ali, despejaram a água do olho d'água sagrado. A terra absorveu e, em minutos, uma nova mina começou a brotar, pura e limpa. Um grito de alegria subiu da aldeia. As crianças sorriram, as mulheres choraram de alívio. Foi então que a jovem que cuidava de Yara veio correndo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas seu rosto estava tranquilo. Araci, é sua avó. Ela está pedindo por você. Araci correu até a oca. Yara estava deitada em sua esteira, ainda mais pálida, mas um sorriso suave iluminava seus lábios finos. Seus olhos brilhavam com uma luz clara. Você trouxe a água, sussurrou Yara, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Trouxe, vó, disse Araci segurando sua mão. O povo está salvo. Yara fechou os olhos e respirou fundo, um suspiro de profundo contentamento. Eu sabia. Seu coração encontrou o caminho. A floresta falou com você. Ela abriu os olhos e olhou para Araci com um amor infinito. Minha jornada acabou. A sua está só começando. Cuide deles, do seu marido, do seu filho. Araci sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas não eram de tristeza completa. Era a dor da despedida misturada com a gratidão por ter tido aquela mulher em sua vida. Descanse, vó. Descanse em paz. Yara sorriu uma última vez, olhou para o teto de palha como se visse algo lindo além, e então parou de respirar. Sua partida foi suave, como uma folha caindo no rio. A aldeia chorou por Yara naquela noite, mas também celebrou a vida e a água nova. Fizeram uma fogueira grande. Cantaram canções antigas. Desta vez, Araci estava no centro, ao lado de Raul e de João. O povo da aldeia olhava para eles não com estranheza, mas com respeito. A mulher que salvou a água, o homem que enfrentou seu passado, o jovem que encontrou seu lugar. No dia seguinte, voltaram para o casebre à beira do rio. O silêncio lá era diferente, era acolhedor. João parou na porta olhando para Araci. Ele rodou o anel de latão no dedo uma última vez e depois parou. Araci, ele começou. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Eu guardei raiva onde devia ter guardado gratidão. Você salvou minha vida, e você faz meu pai feliz, de um jeito que eu não via há muito tempo. Ele baixou a cabeça por um instante, depois ergueu os olhos azuis, agora limpos. Me perdoe, por tudo. Araci colocou a mão no rosto dele, um toque leve. Não há nada para perdoar, João. Você é meu filho agora. Essa é a nossa casa. Raul observava a cena da mesa, seus olhos úmidos. Quando João se retirou para o seu quarto, não mais trancado, Raul se aproximou de Araci. Eu dormi a noite toda, ele disse, como se contasse um grande segredo. Sem pesadelos, pela primeira vez em anos. Araci sorriu. O fogo apagou. Ele concordou com a cabeça. Apagou. Nas semanas seguintes, a vida se organizou. João decidiu ficar. Não voltou para Campo Grande. Ele começou a ajudar Raul com o gado e a aprender com Araci sobre as plantas da floresta. Ele não usava mais palavras da cidade para se afirmar. Apenas vivia. Juntos, os três construíram um pequeno cômodo ao lado do casebre, feito de madeira e adobe. Não era um quarto. Era um lugar para guardar coisas. Lá, Araci colocou os potes de barro vazios que carregaram a água sagrada. Raul colocou sua faca, agora sem o fio da angústia. João colocou a foto de sua mãe, Luzia, ao lado de um desenho que fez de cair, baseado nas descrições de Araci. Um lugar de memória, não de tristeza, um lugar de história. Eles cuidavam da nova nascente na aldeia e protegiam os limites da floresta. A vida no Pantanal continuou, com seus dias quentes e suas noites estreladas. Mas no casebre à beira do rio Paraguai, a solidão havia ido embora para sempre. No seu lugar, ficou o respeito que se transformou em amizade. E a amizade que cresceu, dia após dia, no terreno fértil do amor que nasceu no meio da luta. Uma família, feita não só pelo sangue, mas pela água, pela terra e pela coragem de recomeçar.